Quando eu era criança, o meu pai, sem ele saber, ele contava algumas histórias pra gente. Até gosto de contar essas histórias pros meus filhos. E o interessante disso tudo, que o meu pai não tem leitura, né? Naquela época não estudava essas coisas, tinha que trabalhar. Meu pai e minha mãe não sabem ler. E eles nunca leram a Bíblia. E na época eles assim, a gente morava na Carvoeira, então assim, não tinha contato. Eles eram católicos, mas nem ia à missa para falar assim que eles ouviram o padre pregar. Eles não ouviam, porque nem eles não iam, ficava muito, era no mato. Meu pai me contava histórias e hoje eu lendo a Bíblia, eu estudando a Bíblia, eu vejo que já era histórias do tempo de Jesus, já era histórias de Deus. E o meu pai contava as histórias pra gente. Mas ele nunca tinha ouvido falar, assim, isso com certeza foi alguém que contou pra ele, né? E isso vem de geração a geração. Meu pai contava assim que Jesus, ele sempre falava com a gente assim, ó, cuidado com o que bate na sua porta pedindo ajuda, porque Jesus, ele vem ao mundo, e o meu pai na época não falava Jesus, ele falava Deus. Deus gosta de vir ao mundo para testar as pessoas, para saber se elas são pessoas boas ou pessoas más. E o meu pai, ele contava que Deus andando pelo mundo, ele topou uma mulher lavando roupa. E chegou até a mulher e falou assim com ela: Oi, filha, você tá lavando umas roupinhas? Aí a mulher rica, poderosa, mas que nunca agradece a Deus pelas coisas que tem, ela simplesmente falou assim: tô lavando uns mulambos aqui. Creio eu que às vezes estava na ira da canseira, né? E falou dessa forma. Quando Deus saiu daquela casa, as roupas daquela mulher se transformaram em mulambo. Deus continuou andando e passou por uma outra mulher e ela estava lavando roupa. Falou assim com ela: Oi, filha, tá lavando uma roupinha? E ela respondeu: Graças a Deus eu tô lavando as minhas roupinhas, foi essas que Deus me deu. E Deus ali se despediu dela e continuou a jornada, e as roupas dela que eram velhas se transformaram em novas. Meu pai me contava essas histórias. Ele me falava dessas histórias. E eu acho interessante nisso é que ele não lia a Bíblia. E ele falava coisas para mim que é bíblico. Deus, quando ele tem um chamado para a vida da pessoa, desde o ventre da mãe, ele já começa a falar com a pessoa. Quando Deus tem um chamado na vida de alguém, ele não descuida, ele não falha e ele não desiste do chamado. E nós somos muito falhos, às vezes desistimos do nosso chamado, mas Deus não desiste. E o meu pai me contando aquelas histórias, hoje eu venho a entender que já tinha um propósito para mim aqui na terra. Que eu tenho um propósito aqui na terra. Eu não sei falar bonito, eu não sei pregar bonito, eu não sei menos ainda louvar. Não tenho voz bonita, mas o propósito de Deus, eu acho que é o falar. E Deus usa pessoas simples na humildade, como Deus pegou Davi, como Deus pegou José, vários, né? Da palavra do Senhor ali nos conta, as histórias bíblicas nos conta. E Jesus, como prova real da humildade, ele poderia ter vindo como rei, rico, ele veio humilde, filho do carpinteiro, de uma mulher humilde, simples. Foi assim que Jesus veio. Às vezes, você está se perguntando, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Quem sou eu? Eu não tenho nada. Mas assim como Deus levantou Davi, Deus vai te levantar.
Assim como Deus usou Davi, Ele vai te usar. Davi foi massacrado, foi julgado pelo tamanho dele, pela humildade, aquele moço do campo, pastor de ovelha. Supostamente, na nossa linguagem de hoje, um Zé Ninguém. E Deus usou ele. Foi um grande rei. José, os irmãos dele pisavam nele. E lembrando que José, Deus já falava com ele em sonhos. Só que tem coisas que Deus fala com a pessoa, se ele falou com você, não é para você tocar trombeta, é para você guardar no teu coração. E José tocava. O que Deus falava com ele, mostrava para ele aonde Deus ia colocar ele. José contava para os seus irmãos, causando brigas, intrigas, ciúmes, invejas. Às vezes, o que Deus quer com você é só com você, não é para você ficar falando, vai ter o tempo certo de você falar. E muitas das vezes não precisa de abrir a boca e falar. O seu testemunho próprio fala por você. A sua mudança, o seu comportamento, o Espírito Santo que habita em você já vai brilhar tanto, já vai transparecer o Deus em você, o seu testemunho já vai ser dado. Mas lembrando que José teve que passar pelo aquele processo para ele chegar até onde ele chegou. E você tem um processo para passar. Mas pode ter certeza que você vai chegar no seu lugar. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus continue te abençoando, te usando.